Naquela manhã abafada de terça-feira, Camila só queria terminar de limpar o corredor e ir embora sem chamar atenção. Mas quando o balde de água escorregou no chão e ela quase caiu, a manga comprida subiu e mostrou mais do que deveria. Um braço coberto de hematomas roxos e marcas amareladas. Eduardo, o sócio-diretor, viu. Os olhos dele se fixaram naquela cena por um segundo que pareceu eterno. "Pelo amor de Deus, não comenta isso com ninguém", ela sussurrou, com a voz trêmula. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Camila Ferreira, 28 anos, estava no escritório de engenharia Almeida em Prado há 3 meses. Chegava sempre antes de todos, limpava em silêncio e ia embora como se não existisse. No verão de mais de 30 graus em São Paulo, insistia em usar manga longa. Não era moda, era proteção, uma barreira contra perguntas que ela não queria responder. Eduardo não era do tipo que reparava nos funcionários de limpeza, mas algo naquela expressão, entre vergonha e medo, não saiu da cabeça dele. No banheiro, ainda lembrava do olhar rápido que ela lançou antes de puxar a manga de volta. Era o tipo de olhar de quem carrega mais do que um segredo. Ele conhecia bem a Vila Mariana, o bairro onde ficava o escritório, mas não conhecia a vida que Camila vivia depois do expediente. E talvez não quisesse conhecer até aquele instante, porque o silêncio dela tinha peso, um peso que não vinha só do cansaço. Na hora do almoço, sozinho na sala, Eduardo fez algo que não fazia há anos. Ligou para um amigo da época da faculdade, hoje investigador particular. Pediu um favor simples. "Quero saber tudo sobre a Camila Ferreira e o marido dela." O que voltou 2 dias depois não foi um simples relatório. Foi uma bomba. Ricardo Menezes, 37 anos, marido de Camila. Mas o nome real não era exatamente esse. Ricardo Martins Menezes, acusado, em 2017, de negligência em uma obra na Marginal Tietê que matou 2 operários e deixou outro paraplégico. Eduardo lembrava bem do caso. Sua construtora tinha perdido a licitação para a empresa dele. A perícia da época apontou falhas gritantes de segurança. Testemunhas falaram em pressão para esconder problemas estruturais. Mas antes de prestar depoimento, Ricardo sumiu. E sumiu bem, até reaparecer como marido de uma funcionária invisível. Eduardo olhou para o relatório por longos minutos, sentindo uma mistura de repulsa e urgência. Sabia que não podia simplesmente ignorar, mas também sabia que, se desse o passo errado, poderia colocar Camila em ainda mais perigo. E foi aí que decidiu criar um plano. Um que parecia ajuda, mas carregava segundas intenções. Eduardo chamou Camila discretamente na copa, no fim do expediente, sem testemunhas. Disse que precisava de alguém de confiança para dar um trato no apartamento em Perdizes. Pagaria por fora, em dinheiro, sem envolver a empresa. Nada em olerite. Seriam 2 dias por semana, horários, combinados para não cruzar com ninguém. Camila ficou imóvel, segurando o pano úmido, olhando para o chão. Perguntou se isso não daria problema, se não era arriscado demais. Ele garantiu que seria discreto, que ninguém precisava saber, que era só um extra. Sugeriu que, se o marido perguntasse, ela falasse de horas extras no escritório. Ofereceu levar e buscar de carro, porta da firma, porta do prédio, nada de exposição. Ela assentiu com um gesto mínimo, tentando esconder o tremor das mãos. Pediu um dia para pensar. Disse que precisava organizar a cabeça. Eduardo apenas respondeu que entendia e deixou o número anotado num post-it. Quando ela saiu, ele percebeu que já tinha cruzado uma linha dentro de si. Camila pegou o ônibus lotado da noite e desceu 2 ruas antes de casa. Fazia sempre o mesmo desvio para checar se tinha alguém seguindo. No portão, respirou fundo e treinou um sorriso neutro. Ricardo estava na sala. TV alta, som de noticiário, copo de uísque pela metade. Ele perguntou por que ela atrasou do nada e quem era o motorista parado na esquina. Ela disse que não viu motorista nenhum, que o metrô travou, que era só cansaço.
Ele não acreditou, mas não insistiu, preferiu o silêncio venenoso. Na cozinha, ela lavou as mãos por tempo demais, tentando tirar o cheiro de medo. Lembrou do post-it no bolso e dobrou até ficar do tamanho de uma moeda. Guardou-o dentro da sola do tênis, como fazia com coisas que não podiam existir. Na cama, ficou ouvindo os passos dele no corredor e a descarga às 2h17. Decidiu que aceitaria o extra, mas com uma regra: nunca contar nada a ninguém. Dormiu com a roupa do trabalho, no caso de precisar fugir no meio da noite. Eduardo não conseguia tirar da cabeça a imagem do braço de Camila, coberto de hematomas. Aquilo não era uma simples marca de batida ou acidente doméstico. Eram lesões profundas, antigas, sobrepostas, como se a dor fizesse parte de uma rotina. Ao voltar para sua sala naquela manhã, ele fingiu mergulhar nos relatórios, mas a mente estava em outro lugar. Perguntas surgiam como facas afiadas. Quem bateu nela? Por que esconder? E por que o medo nos olhos dela parecia maior que a própria dor? Ele já havia visto muita coisa no mundo dos negócios, mas aquela sensação de impotência, de ver uma injustiça escancarada, sem poder agir de imediato, era algo que o incomodava profundamente. Eduardo não era um homem impulsivo, mas também não era do tipo que deixava perguntas sem resposta. E, no fundo, sabia que se metesse, não haveria mais volta. Na hora do almoço, ele se trancou no carro e ligou para Marcos, seu amigo de faculdade. Hoje, um investigador particular de confiança. Contou de forma resumida. Precisava de informações sobre Camila e, principalmente, sobre o marido. Marcos não fez perguntas desnecessárias, apenas anotou os dados e prometeu um retorno rápido. À noite, Eduardo recebeu um arquivo no e-mail pessoal, criptografado. Ao abrir, o rosto de um homem apareceu. Ficha completa, antecedentes. E o nome? Verdadeiro, Ricardo Martins Menezes. Um nome que Eduardo conhecia bem. Era o encarregado da obra que desabou em 2017, na Marginal Tietê, matando 2 pedreiros e deixando outro paraplégico. Eduardo lembrava das notícias, da revolta da categoria, da perícia apontando negligência, mas o que mais lembrava era da súbita fuga de Ricardo antes de depor. Agora, aquele homem vivia debaixo do mesmo teto que Camila. No dia seguinte, Eduardo esperou o escritório esvaziar e chamou Camila na copa, com a porta semiaberta para não parecer armadilha. Falou baixo, sem rodeios, oferecendo um trabalho extra para limpar seu apartamento em Perdizes 2 vezes por semana. Pagamento em dinheiro, horário flexível, nada de registro que pudesse aparecer em Olerite. Disse que precisava de alguém de confiança, alguém cuidadoso com detalhes. Camila ficou imóvel, olhando para o pano nas mãos, como se ele pudesse responder por ela. Perguntou se não daria problema. Se ninguém da empresa ficaria sabendo. Ele garantiu. Discrição, ofereceu buscar e levar de carro, porta a porta, sem exposição. Sugeriu que, se o marido perguntasse, ela poderia falar de horas extras no escritório. A expressão dela mudou sutilmente, um medo calculando rotas de fuga. Ela disse que pensaria, que precisava organizar algumas coisas em casa. Eduardo assentiu, anotou um número em um post-it e deixou sobre a bancada. Quando ela saiu, ele sentiu que tinha cruzado uma linha. Ajudar também podia ser perigoso. Naquela noite, Camila desceu do ônibus 2 ruas antes de casa para verificar se estava sendo seguida, hábito que já fazia parte do corpo. No portão, respirou fundo, ensaiou um sorriso neutro, entrou. Ricardo estava na sala, TV alta em canal policial, copo de uísque pela metade, olhar desconfiado. Ele perguntou por que o atraso, quem era o carro prata que ela fingiu não ver na esquina. Camila respondeu que o metrô travou, que a supervisora segurou o pessoal, que estava cansada. Ele não insistiu, mas o silêncio dele ficou mais pesado que qualquer acusação. Na cozinha, ela lavou as mãos por tempo demais, como se pudesse tirar o cheiro de medo. Dobrou o post-it até virar quase nada e escondeu dentro da sola do tênis. Deitou sem trocar de roupa, ouvindo os passos dele no corredor, cada porta, cada descarga.
Pensou no dinheiro, pensou na chance de ter uma pequena margem de escolha. Decidiu aceitar com uma regra simples: falar o mínimo possível a ninguém, sobre nada. Adormeceu de lado, com a mochila pronta aos pés, caso precisasse correr. 2 dias depois, Camila apareceu em Perdizes para o primeiro trabalho extra. Eduardo havia combinado de buscá-la a 2 quadras do escritório, para não chamar atenção. Ela entrou no carro olhando pelo retrovisor, os dedos apertando a alça da bolsa. No apartamento, seguiu direto para a cozinha, perguntando onde poderia começar. Eduardo fingiu normalidade, mas observava cada movimento. Os gestos rápidos, o cuidado excessivo para não derrubar nada, o olhar que evitava janelas abertas. Enquanto ela limpava, ele preparou café e deixou sobre a mesa sem dizer nada. Camila hesitou antes de aceitar, como se qualquer gentileza fosse suspeita. Ficaram em silêncio por quase 1 hora, apenas o som do pano e do aspirador. Antes de ir embora, ela agradeceu com um aceno tímido e saiu mais leve, mas sem sorrir. Eduardo sabia que o caminho até conquistar a confiança dela seria longo e arriscado. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Naquela mesma noite, Ricardo recebeu no grupo de família uma foto tirada por um primo. Eduardo e Camila conversando no corredor da empresa. O clique, desfocado, foi suficiente para plantar a semente da desconfiança. Quando Camila chegou em casa, ele estava sentado à mesa, mexendo no celular. "Quem é o bonitão?" perguntou, com um tom que misturava deboche e ameaça. Ela disse que era o chefe, que a chamou para resolver um problema de limpeza. Ricardo riu curto, balançou a cabeça e encostou o celular na parede. "Se eu descobrir que tem alguém se metendo, vai ter o mesmo fim que já teve gente no passado", murmurou, olhando fixo para ela. Camila sentiu o ar sumir, mas não respondeu. Guardou o silêncio como escudo, rezando para que ele não tivesse coragem de ir além. O problema é que, com Ricardo, coragem e violência sempre andaram juntas. A partir daquele dia, Ricardo começou a rondar o escritório. Aparecia no quarteirão vizinho, parado dentro do carro, fingindo falar ao telefone. Em outras ocasiões, atravessava a rua devagar, como se estivesse indo a algum lugar, mas sempre de olho nas portas de entrada e saída. Camila percebeu, mas fingiu não notar. Eduardo, por outro lado, sentiu o clima estranho e pediu para o segurança reforçar a vigilância, sem mencionar nomes. À noite, no quarto, Ricardo mexia no celular por horas, deslizando o dedo sobre fotos antigas, até que encontrou um post de Eduardo em um sítio, com uma placa de estrada parcialmente visível ao fundo. Aquilo bastou para acender uma nova obsessão: descobrir onde era. Ele abriu o Google Maps, cruzou imagens e passou a planejar um fim de semana na região de Atibaia. 2 sábados depois, Ricardo dirigiu pela rodovia até encontrar o portão do sítio. Ficou parado do outro lado da estrada, observando. Não havia movimento, apenas silêncio e o som distante de cigarras. Voltou para casa com a rota memorizada. Narata. Semana seguinte, esperou até a noite para agir. Saltou o muro pelos fundos, evitando a entrada principal. As câmeras da cozinha gravaram o momento em que ele entrou, a respiração pesada denunciando a pressa. Foi direto ao quarto de hóspedes, onde Camila dormia depois de um dia de faxina. Segurou o braço dela com força, tentando arrastá-la. Eduardo, acordado pelo barulho, chegou a tempo de empurrá-lo contra a parede. Houve luta, gritos, móveis caindo. Minutos depois, a polícia chegou e levou Ricardo algemado. Mas a prisão durou menos de 24 horas. A fiança foi paga antes do amanhecer. Quando soube que Ricardo já estava solto, Camila sentiu um frio no estômago que não passou o resto do dia. No trabalho, evitava sair sozinha nos intervalos e ficava sempre perto de áreas com câmeras. Eduardo percebeu e, sem comentar diretamente, passou a estacionar o carro em frente à saída para levá-la até o ponto de ônibus, mesmo que isso significasse dar voltas desnecessárias.
Ricardo, no entanto, parecia ainda mais à vontade agora. Mandava mensagens vagas para o celular de Camila como "Sei onde você está" ou "Essas horas extras vão custar caro". Cada toque de notificação fazia seu coração disparar. Ela parou de atender chamadas de números desconhecidos e começou a trancar a porta do quarto por dentro, mesmo dentro de casa. Eduardo sabia que, se não tomasse uma atitude concreta, a situação acabaria em algo pior. Foi então que decidiu acelerar uma negociação que vinha analisando há meses. A compra de uma transportadora na Muca. Coincidentemente, ou não, Ricardo trabalhava lá como chefe de segurança. Quando a aquisição foi finalizada, Eduardo passou a ter acesso a todos os arquivos da empresa. Em meio a planilhas e relatórios, encontrou documentos com assinaturas e dados que ligavam diretamente Ricardo Menezes ao Ricardo Martins Menezes, do caso da obra de 2017. Eram cópias de contratos antigos, laudos adulterados e até registros de transferências para contas de terceiros. Eduardo sabia que aquele material poderia ser a chave para acabar com a sensação de impunidade que cercava Ricardo. Mas também sabia que, ao usar aquilo, deixaria claro que estava disposto a ir até o fim e que o outro não ficaria parado assistindo. Ricardo não demorou a reagir. Dias depois, postou no Facebook uma mensagem vaga, mas carregada de ameaça. "Tem gente brincando com fogo e vai se queimar." Camila viu o post no celular e sentiu as mãos suarem. Eduardo, por outro lado, manteve a expressão impassível, mas já articulava os próximos passos. Ele sabia que a simples posse dos documentos não bastava. Precisava de algo incontestável, de preferência registrado em flagrante. Começou a instalar câmeras internas e sensores de movimento em sua casa, incluindo microfones de alta sensibilidade. Também orientou Camila a avisá-lo imediatamente caso percebesse qualquer movimento estranho. Ela, assustada, acatou, mas vivia num estado constante de alerta. Até o som de passos no corredor do prédio já a fazia prender a respiração. Eduardo sabia que o confronto era inevitável, só não sabia quando. O momento veio numa noite chuvosa de quinta-feira. Eduardo tinha acabado de chegar em casa quando ouviu um estalo vindo da porta dos fundos. Olhou pelo monitor das câmeras e viu Ricardo arrombando a fechadura com uma barra de ferro. Em segundos, o alarme disparou, mas o invasor não recuou. Entrou gritando o nome de Camila, prometendo acertar as contas. Eduardo pegou um bastão que mantinha atrás da porta e o enfrentou na sala. A briga foi intensa, móveis tombaram, vidro quebrou e o som ecoou até a rua. Vizinhos, já alertados pelo alarme, gravaram tudo do corredor. Quando a polícia chegou, encontrou Ricardo algemado, ensanguentado e com as câmeras internas registrando cada segundo. Desta vez, o juiz decretou prisão preventiva, sem direito à fiança. Camila, ao receber a notícia, desabou em lágrimas, um misto de alívio e medo pelo que ainda poderia acontecer. Na audiência de custódia, o advogado de Ricardo tentou alegar que ele agiu por impulso, movido por ciúmes, e que não representava ameaça contínua. Mas as imagens das câmeras internas e os áudios captados pelos vizinhos desmontaram a narrativa em minutos. O juiz foi direto. Risco à integridade física da vítima é evidente. Camila, que assistia da sala reservada para testemunhas, sentiu o corpo tremer quando o magistrado anunciou que ele permaneceria preso. Eduardo estava ao lado dela, mas não disse nada. Apenas colocou a mão sobre a dela num gesto rápido de apoio. Pela primeira vez em muito tempo, Camila respirou sem a sensação de estar sendo observada. Mas sabia que aquela paz era temporária, que a sombra de Ricardo ainda pairava sobre tudo. Meses se passaram e, já sob orientação de advogados e terapeutas, Camila começou a reconstruir a própria vida. Foi nesse período que Eduardo sugeriu criar um projeto social. Nasceu assim o Projeto Amanhecer, um espaço de apoio jurídico, psicológico e
moradia temporária para mulheres vítimas de violência doméstica na Grande São Paulo. Usavam grupos de WhatsApp para contato rápido e perfis no Instagram para divulgação de histórias e serviços. No início, eram apenas 2 voluntárias, mas logo outras mulheres começaram a se juntar, muitas delas sobreviventes como Camila. Apesar do crescimento, os desafios eram constantes. Falta de recursos, resistência de autoridades e o peso emocional de lidar com casos em que nem sempre o final era feliz. Ainda assim, Camila se mantinha firme, como se cada mulher ajudada fosse uma pequena vitória contra o passado que tentou destruí-la. 1 ano após a prisão preventiva, Camila já conseguia caminhar pelas ruas sem olhar para trás a cada esquina. O projeto seguia crescendo e ela participava ativamente de palestras em escolas e centros comunitários, contando sua história de forma adaptada para não expor detalhes jurídicos. Mas, numa tarde de sexta-feira, enquanto revisava relatórios no escritório do projeto, o telefone tocou. O número era desconhecido, com código de área diferente. Ao atender, ouviu aquela voz que conhecia melhor do que gostaria. Com boa conduta, posso sair em 9 anos. E aí, a gente resolve o que ficou pendente. O coração dela disparou. Camila manteve a calma o suficiente para gravar a ligação. E logo depois, enviou o áudio para a advogada. Sabia que a ameaça era mais psicológica do que prática naquele momento. Mas ainda assim, o peso voltou a assombrar seus sonhos. Nos dias seguintes, Camila tentou seguir a rotina como se nada tivesse acontecido, mas o corpo entregava o contrário. Mãos frias, insônia e uma irritabilidade que ela mesma não reconhecia. Eduardo percebeu a mudança e insistiu para que ela reforçasse a segurança em casa. Instalaram fechaduras eletrônicas, câmeras com monitoramento remoto e um botão de pânico conectado diretamente à polícia. Mesmo assim, o medo se infiltrava nos espaços mais íntimos, nas pausas para o café, nas noites silenciosas, nos momentos em que o celular vibrava. O projeto Amanhecer continuava ativo, atendendo mais casos a cada semana, mas agora Camila compreendia, mais do que nunca, o quanto era difícil manter a esperança acesa quando o perigo nunca desaparece por completo. Ainda assim, ela se agarrava à convicção de que, se parasse, Ricardo teria vencido de alguma forma. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha. O que vai acontecer a seguir? O projeto começou a ganhar a atenção da imprensa local depois que uma reportagem destacou histórias de mulheres que haviam conseguido escapar de situações de violência graças à rede criada por Camila e Eduardo. Com isso, chegaram doações maiores, mas também vieram mensagens anônimas nas redes sociais, algumas de apoio, outras carregadas de ódio e ameaças veladas. Camila aprendeu a filtrar e não responder, mas cada notificação ainda provocava um aperto no peito. Eduardo, mais pragmático, contratou um especialista em segurança digital para blindar as contas e rastrear possíveis autores das mensagens. Em silêncio, ele também reforçou a escolta de Camila nos deslocamentos para eventos e reuniões, sem que ela precisasse pedir. Ambos sabiam que visibilidade era uma arma de 2 gumes, ajudava a causa, mas também atraía inimigos que preferiam ver as vítimas caladas. Certa manhã, ao chegar no escritório do projeto, Camila encontrou um envelope sem remetente na porta. Dentro, havia uma única folha com recortes de jornal sobre o caso da Marginal Tietê e uma frase escrita à mão: "Tudo volta". O papel tinha o cheiro forte de cigarro e a letra era irregular, como se feita às pressas. Ela levou o material direto para a polícia, mas sabia que dificilmente haveria avanço. Ameaças assim raramente deixavam rastros sólidos. Mesmo assim, o delegado prometeu incluir no inquérito como mais uma tentativa de intimidação. Naquela noite, Camila ficou acordada na sala, olhando pela janela para a rua vazia. Cada farol de carro que se aproximava fazia seu coração acelerar.
Não sabia se era paranoia ou instinto, mas algo dentro dela dizia que Ricardo, mesmo atrás das grades, ainda encontrava formas de alcançá-la. As semanas seguintes foram marcadas por um aumento inesperado no número de mulheres que buscavam o projeto Amanhecer. Muitas chegavam sem nada, além da roupa do corpo, algumas com filhos pequenos no colo, outras com marcas ainda frescas no rosto e nos e braços. Camila se dividia entre o trabalho administrativo e o apoio direto às vítimas, ouvindo histórias que a faziam reviver, em flashes dolorosos, a própria trajetória. Eduardo percebia como aquilo drenava suas forças, mas também via que era justamente essa conexão que tornava o trabalho dela tão impactante. À noite, quando fechavam o escritório, ele insistia para que ela fosse para casa de carro, sem passar por trajetos previsíveis. O perigo constante fazia parte da rotina, mas a determinação de continuar ajudando crescia a cada caso atendido. Foi numa dessas noites que Camila recebeu uma ligação de uma voluntária avisando que uma das abrigadas havia desaparecido. A jovem, de apenas 19 anos, tinha saído para resolver algo rápido e não voltou. Minutos depois, uma mensagem chegou ao celular de Camila. Era um vídeo curto, mostrando a moça em um carro, chorando e pedindo para ser deixada ir. Não havia rostos visíveis, apenas uma voz masculina dizendo: "Acha que pode proteger todo mundo? Vamos ver até onde consegue." Camila congelou. Eduardo, ao ver a gravação, acionou imediatamente a polícia e contatos de segurança privada. Horas depois, a jovem foi encontrada em uma rodoviária na Zona Leste, assustada, mas ilesa. Para Camila, no entanto, o recado estava dado. Não era só sobre ela ou Ricardo, mas sobre qualquer um que tentasse enfrentar o ciclo de violência. Após o incidente da rodoviária, Eduardo reforçou que o projeto precisava de protocolos mais rígidos. Implantaram um sistema de cadastro detalhado, exigindo que todas as acolhidas tivessem contatos de emergência verificados e horários de entrada e saída monitorados. Também passaram a trabalhar em parceria com advogados especializados em medidas protetivas para que as vítimas chegassem ao abrigo já com respaldo jurídico. Camila sabia que isso aumentava a burocracia, mas não podia ignorar que a segurança vinha primeiro. Ainda assim, a cada nova história, ela sentia que estava caminhando em um campo minado. Qualquer passo em falso poderia custar caro. E, no fundo, havia sempre aquela sensação incômoda de que Ricardo, mesmo preso, continuava testando seus limites e tentando encontrar uma brecha para atingi-la. Certa noite, enquanto revisava os registros do dia, Camila recebeu uma notificação de que alguém havia tentado acessar o sistema interno do projeto usando um IP rastreado até uma lan house próxima à penitenciária de Tremembé. O nome de Ricardo imediatamente lhe veio à mente. Ela enviou o alerta para Eduardo, que já acionou o especialista em segurança digital contratado meses antes. Em poucas horas, confirmaram que houve tentativas de invasão coordenadas, todas com o objetivo de acessar dados das mulheres abrigadas. O ataque foi bloqueado, mas a mensagem era clara. Havia gente lá fora, possivelmente agindo a mando de Ricardo, disposta a colocar em risco a vida de pessoas indefesas. Naquela madrugada, Camila decidiu dormir no próprio abrigo para ficar de olho nas moradoras e mostrar que não recuaria, mesmo que por dentro o medo fosse quase sufocante. Os dias seguintes no abrigo foram marcados por um clima tenso. As mulheres, mesmo sem saber dos detalhes, percebiam que algo não estava certo. Algumas perguntavam diretamente a Camila se havia algum perigo iminente. E ela respondia com um sorriso calmo, mas por dentro sabia que estava mentindo para protegê-las. Eduardo passava pelo local com mais frequência, trazendo mantimentos, revisando o sistema de câmeras e conversando com os seguranças. Uma noite, enquanto fechavam o portão, ele comentou que talvez fosse hora de mudar o endereço do abrigo, transferindo todas para outro local mais seguro. Camila hesitou.
Mudar significava interromper rotinas, tirar crianças da escola e, em alguns casos, afastar as mulheres de oportunidades de emprego, mas também significava reduzir drasticamente o risco de alguém encontrar o lugar. Enquanto ponderava essa decisão, Camila recebeu uma carta manuscrita deixada na caixa de correio do projeto. Não havia remetente nem selo. Alguém a entregou pessoalmente. Dentro, apenas 3 palavras: "Eu ainda vejo". O papel, amarelado e com a borda rasgada, parecia retirado de um caderno antigo. Camila levou a carta à delegacia, onde o delegado sugeriu que podia ser obra de algum curioso ou mesmo de um dos ex-companheiros das mulheres abrigadas. Mas ela sabia que não era coincidência. O tom, a escolha das palavras, a maneira como a ameaça não dizia nada e, ao mesmo tempo, dizia tudo. Era a assinatura de Ricardo. E mesmo sem provas diretas, o simples fato de saber que ele encontrava meios de enviar mensagens a deixava novamente naquela velha prisão invisível, feita de medo e vigilância constante. Decidida a não permitir que o medo ditasse cada passo, Camila convocou uma reunião com a equipe do Projeto Amanhecer. Explicou a situação de forma objetiva, sem entrar em detalhes que pudessem gerar pânico, mas deixando claro que todos deveriam reforçar cuidados pessoais e evitar rotas previsíveis. Propôs também um treinamento com especialistas em autoproteção para que as mulheres e funcionárias soubessem reagir em situações de risco. Eduardo apoiou imediatamente, oferecendo recursos para contratar os instrutores. Durante a reunião, algumas mulheres compartilharam histórias de perseguição e emboscadas que haviam sofrido antes de chegar ao abrigo, criando um ambiente de solidariedade e vigilância coletiva. Para Camila, ver aquela união era um alívio, mas também uma lembrança dolorosa de que todas ali carregavam feridas abertas. Na semana seguinte, durante um desses treinamentos, uma das voluntárias mais antigas percebeu um carro estacionado do outro lado da rua há mais de 1 hora. O motorista não saiu do veículo, apenas observava. Camila, ao ser avisada, pediu que ninguém demonstrasse preocupação e chamou discretamente a polícia. Quando a viatura chegou, o carro arrancou em alta velocidade sem que conseguissem anotar a placa. O episódio reforçou a necessidade de mudar o endereço do abrigo. Eduardo iniciou as tratativas para alugar uma nova casa em um bairro mais afastado, com muros altos, portões automáticos e vigilância armada. Camila, embora triste por deixar o espaço que ajudou a construir, sabia que segurança vinha antes de qualquer apego. Era mais um passo na guerra silenciosa que travava contra um inimigo que, mesmo preso, parecia nunca descansar. A mudança para o novo endereço ocorreu numa manhã de domingo, escolhida estrategicamente para evitar curiosos. Vans discretas transportaram as mulheres e crianças, enquanto uma equipe de confiança de Eduardo cuidava da parte logística. O novo local era maior, com quartos arejados e um quintal protegido por câmeras em todos os ângulos. Havia até um espaço reservado para atividades coletivas, algo que antes não era possível. Ao entrar no portão e vê-lo se fechar atrás de si, Camila sentiu uma breve sensação de segurança. Um luxo que não experimentava há muito tempo. Ainda assim, manteve o celular no bolso e o olhar atento. Sabia que, por mais blindado que fosse o lugar, não existia fortaleza capaz de impedir completamente a entrada do medo. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Nos primeiros dias, a adaptação foi difícil. Algumas crianças choravam por deixar para trás amigos da escola. Outras mulheres se preocupavam com a distância de seus trabalhos temporários. Camila dedicou tempo para conversar com cada uma, explicando que a mudança era necessária e temporária, mas que garantiria um transporte e apoio para que ninguém fosse prejudicado. Eduardo, fiel à palavra, contratou motoristas de confiança para esses deslocamentos. À noite, depois que todas se recolhiam, Camila ficava sozinha na sala.
revisando relatórios e pensando no quanto a vida dela havia mudado desde aquela manhã no corredor do escritório, quando Eduardo viu seus hematomas pela primeira vez. A lembrança ainda doía, mas agora vinha acompanhada de uma certeza. Não estava mais lutando apenas por si, e sim por todas aquelas mulheres que dependiam dela para ter uma chance de recomeçar. O novo abrigo trouxe um período de relativa calmaria. Durante semanas, não houve sinais de vigilância externa nem mensagens ameaçadoras. Camila aproveitou para fortalecer as atividades internas. Oficinas de capacitação, rodas de conversa com psicólogas, voluntárias e até pequenos eventos para levantar fundos. Mas, no fundo, ela sabia que aquele silêncio não significava que o perigo havia desaparecido. Apenas estava aguardando o momento certo para voltar. Numa noite chuvosa, enquanto fechava o portão, ouviu um barulho metálico vindo do beco lateral. Foi verificar e encontrou apenas uma lata caída, provavelmente pelo vento. Ainda assim, o coração acelerou e o resto da noite passou em claro. Certo dia, durante uma visita ao fórum para tratar de um caso de medida protetiva, Camila cruzou no corredor com o advogado de Ricardo. Ele não disse nada. Apenas lançou um olhar carregado de desprezo e um sorriso curto, quase imperceptível. O gesto simples foi o suficiente para trazer de volta a sensação de estar sendo caçada. Mais tarde, Eduardo comentou que aquilo provavelmente fazia parte de uma estratégia para desestabilizá-la emocionalmente. Camila concordou, mas não podia negar o impacto. De volta ao abrigo, mergulhou no trabalho como forma de não pensar no encontro. Mas à noite, ao fechar os olhos, aquela expressão ainda estava lá, como uma sombra que não se desfazia. O reencontro indireto com o advogado de Ricardo fez Camila refletir sobre quantas formas a intimidação podia assumir. Não era sempre uma ameaça explícita, uma invasão ou um telefonema. Às vezes, bastava um olhar para reacender feridas antigas. Ela começou a anotar tudo: horários, datas, locais, qualquer detalhe que pudesse ser útil caso precisasse provar um padrão de perseguição. Eduardo elogiou a iniciativa e prometeu manter um registro paralelo, cruzando informações com seu contato na segurança pública. Essa postura mais estratégica ajudava a manter um pouco de controle sobre a situação. Mas Camila sabia que era impossível se blindar completamente. Era como viver em um campo aberto, com o inimigo escondido em algum ponto do horizonte, invisível, mas sempre presente. Foi numa madrugada de sexta-feira que o telefone fixo do abrigo tocou, algo raro, já que poucas pessoas tinham o número. Camila atendeu com a voz ainda embargada pelo sono. Do outro lado, silêncio por alguns segundos, seguido por uma respiração lenta e profunda. Antes que pudesse desligar, ouviu uma voz masculina sussurrar: "Achei você." O clique do desligamento ecoou no ouvido dela como um disparo. Imediatamente, acionou o protocolo de segurança, avisando Eduardo e os seguranças. Revistaram o perímetro, checaram câmeras e não encontraram nada suspeito. Mesmo assim, ela não conseguiu voltar a dormir. Ficou sentada no sofá da sala comunitária, abraçada a um cobertor, sentindo o peso familiar de uma ameaça que nunca desaparecia, apenas se reinventava. Na manhã seguinte à ligação, Camila reuniu a equipe e contou o ocorrido. Algumas voluntárias se ofereceram para fazer turnos noturnos no abrigo, mesmo sem treinamento formal, numa tentativa de aliviar sua carga emocional. Eduardo, porém, insistiu que segurança não podia depender apenas de boa vontade. Contratou 2 vigilantes fixos para o período da noite e reforçou a iluminação externa, instalando refletores automáticos em todos os acessos. Ainda assim, Camila percebia nos rostos das mulheres um misto de apreensão e empatia. Muitas sabiam por experiência própria que ameaças assim raramente vinham desacompanhadas de ações concretas. Era como se todas estivessem presas na mesma contagem regressiva silenciosa, sem saber quando ou onde o próximo golpe viria. Alguns dias depois, enquanto organizava um evento beneficente, Camila recebeu um envelope pardo endereçado ao Projeto Amanhecer. Dentro havia apenas uma foto.
Ela, tirada de costas, saindo de uma palestra em uma escola. A imagem era nítida, recente e claramente feita sem que ela percebesse. No verso, escrito em caneta azul, estava a frase, sempre perto. Ela levou a foto a Eduardo, que imediatamente entrou em contato com seu investigador particular. O profissional confirmou que para tirar aquela foto com aquela qualidade era necessário um equipamento profissional e proximidade física. O fato de alguém ter conseguido se aproximar tanto sem ser notado mostrou que a rede de vigilância de Ricardo, ou de quem agia em seu nome, era mais ativa do que imaginavam. O episódio da foto marcou um ponto de virada para Camila. Ela percebeu que, por mais que tomasse precauções, estava lidando com alguém disposto a investir tempo e recursos para atingi-la. Começou a reduzir aparições públicas, delegando palestras e eventos para outras, voluntárias. No abrigo, manteve a rotina normal, mas evitava compartilhar sua agenda pessoal até mesmo com pessoas de confiança. Eduardo, por sua vez, intensificou a colaboração com autoridades, pressionando para que investigassem a origem das ameaças e buscassem ligações diretas com Ricardo. No fundo, ambos sabiam que isso era uma corrida contra o tempo. Ou conseguiam provas suficientes para desmantelar aquela rede, ou teriam que viver indefinidamente sob o peso de uma ameaça invisível. Foi então que, numa tarde aparentemente tranquila, a campainha do abrigo tocou. Uma mulher desconhecida, aparentando pouco mais de 40 anos, se apresentou como advogada de defesa criminal e disse que precisava falar com Camila sobre um assunto pessoal e urgente. Desconfiada, Camila pediu que ela aguardasse no portão enquanto ligava para Eduardo. Ao saber da situação, ele pediu que não abrisse e fosse buscar um policial que fazia ronda nas proximidades. Quando voltaram, a mulher já havia ido embora, mas deixaram um cartão com seu nome e um número de telefone. Ao investigar, descobriram que o nome era falso e que o número não estava registrado em nenhuma operadora. Para Camila, não havia dúvida. Era mais uma tentativa de sondagem, talvez para mapear rotas de acesso ou observar de perto a rotina do abrigo. Após o incidente com a falsa advogada, Eduardo decidiu que era hora de levar o caso para um nível mais alto. Entrou em contato com um delegado da Divisão de Crimes Organizados, apresentando todo o histórico de ameaças, invasões e evidências que haviam reunido. O delegado ouviu em silêncio, folheando as fotos, relatórios e transcrições de mensagens. Ao final, disse apenas: "Isso é mais do que violência doméstica. Aqui tem dinheiro, influência e uma rede de gente disposta a agir." A partir daí, a investigação passou a incluir monitoramento de ligações feitas da penitenciária e vigilância sobre familiares e contatos próximos de Ricardo. Para Camila, era um alívio saber que havia uma força maior se movendo, mas também um lembrete de que sua vida estava sendo dissecada por completo. Enquanto isso, no abrigo, a rotina seguia, mas com uma tensão latente. Certas noites, Camila se pegava olhando para as câmeras de segurança sem piscar, como se esperar o perigo fosse uma forma de controlá-lo. As outras mulheres percebiam e, de vez em quando, lhe ofereciam um café ou puxavam assunto para quebrar o clima pesado. Em um desses momentos, uma jovem recém-chegada contou que havia reconhecido um homem rondando a vizinhança, um rosto que ela lembrava de ter visto com Ricardo anos atrás. Eduardo tratou o relato como prioridade e pediu que a descrição fosse passada para a polícia. Embora não tivessem confirmação imediata, a simples possibilidade de que alguém ligado a ele estivesse fisicamente próximo reacendeu o estado de alerta total. Dias depois, a confirmação chegou. O homem descrito pela jovem realmente tinha ligação com Ricardo e havia sido visto em outras ocasiões, nos arredores do abrigo antigo. A polícia acreditava que ele estava tentando identificar o novo endereço e monitorar a rotina de Camila. Essa informação fez com que Eduardo tomasse uma decisão imediata: limitar drasticamente as saídas dela para compromissos externos e transferir parte do trabalho administrativo para um local seguro fora do abrigo.
Camila protestou no início, argumentando que sua presença era essencial para manter o projeto vivo, mas acabou cedendo. No fundo, entendia que cada passo em falso poderia custar não apenas sua segurança, mas a de todas as mulheres que dependiam daquele lugar. Com as restrições, Camila passou a trabalhar mais nos bastidores, coordenando atividades e tomando decisões de forma remota. Embora isso garantisse um pouco mais de proteção, também a deixava com a sensação sufocante de estar encurralada. Certa noite, sentada sozinha na sala de sua casa, refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado desde o dia em que Eduardo viu seus hematomas pela primeira vez. Agora carregava não apenas suas próprias cicatrizes, mas também a responsabilidade de proteger dezenas de outras mulheres. E mesmo com todo o medo e as ameaças, sabia que não poderia parar. Porque parar significaria entregar a vitória a Ricardo. E isso, ela prometeu a si mesma, jamais aconteceria. Se você se emocionou com essa incrível e linda história, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que não pode deixar de ouvir também. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber em primeira mão todas as histórias lançadas todos os dias aqui no canal. Excelente dia e abençoada semana para você que nos acompanha e sua família.